O sistema da laje nervurada teve sua origem no ano de 1854, quando William Boulton patenteou um sistema em concreto armado de pequenas vigas regularmente espaçadas, onde os vazios entre as nervuras foram obtidos pela colocação de moldes de gesso, sendo uma capa fina de concreto executada como um plano de piso. Existem lajes nervuradas moldadas na obra ou pré-moldadas. As primeiras são representadas principalmente pelo uso de formas plásticas, conhecidas em algumas regiões do país como cubetas. Já as pré-moldadas podem utilizar blocos de isopor ou cerâmica. Essas estruturas são indicadas para conseguir vãos maiores em edifícios mais altos, com mais pavimentos e plantas com aspectos mais quadrados, com repetição nas estruturas. Lajes com um formato mais quadrado, com nervuras ortogonais, a distribuição dos esforços acontece de forma bidirecional. As lajes nervuradas com vigotas ou painéis treliçados pré-fabricados têm elementos de enchimento em sua composição, como lajotas cerâmicas e poliestileno expandido, EPS. Essas são indicadas para obras de edifícios baixos, com poucos pavimentos e vãos com até 5 metros. Laje nervurada é um tipo de laje feita com nervuras de concreto interligadas entre si por uma capa ou mesa de compressão, sendo utilizado normalmente cubos de plástico na hora da concretagem, criando vãos entre as nervuras, mais usada em obras que necessitam de grandes vãos, que podem chegar até 20 metros. O grande diferencial visual da laje nervurada para a maciça é a existência do espaço vazio na região entre as nervuras, que são criadas por formas instaladas sobre as escoras. Esse vazio é convertido em uma obra mais leve, mas que não compromete a capacidade da estrutura. Isso porque o concreto eliminado na região tracionada não cumpre função estrutural, se tornando mais econômico devido à economia de aço, concreto e à instalação de formas. De acordo com a configuração da estrutura, a laje nervurada pode ser apoiada em vigas ou diretamente em pilares. Economia de material, já que há um uso menor de concreto e aço, se comparado com as lajes com superfície lisa. Além disso, as cubetas e materiais usados no cimbramento podem ser utilizados em mais de uma obra, o que reduz ainda mais o orçamento para o cliente. Segundo ponto, otimização de espaço. Esse tipo de laje permite um maior aproveitamento do espaço, já que há a possibilidade de criar vãos com mais de 5 metros entre as vigas. Terceiro ponto, estética. Os nervos desse tipo de laje oferecem uma estética bem interessante, que dispensa o acabamento com forro, além de contribuir com a decoração do ambiente. Essa característica também reduz os custos com materiais e mão de obra. Quarto ponto, isolamento térmico e acústico. Considerando a laje nervurada com vigotas ou os painéis treliçados, há um ganho significativo na qualidade do conforto térmico, consequentemente, no conforto acústico também. Essa vantagem é vista principalmente em lajes feitas com o poliestileno expandido, o EPS. Mão de obra especializada. Como o manuseio das cubetas e a concretagem dá mais trabalho,
Criar uma laje nervurada exige uma mão de obra mais especializada e, consequentemente, mais cara. Difícil compatibilização. A laje nervurada aumenta a dificuldade da compatibilização entre outros sistemas de projeto, como instalações elétricas, hidráulicas e vedações. A altura da edificação. Devido ao seu formato, a telha nervurada acrescenta uma altura considerável à edificação, o que pode ser um problema de acordo com as necessidades do cliente ou legislação da cidade. A Casa Morro do Elefante está localizada na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, aqui no Brasil. A edificação se dá por volumetria complexa, que remete à natureza. Seu sistema estrutural é composto por laje nervurada, que é o que está sob análise, e pilares cilíndricos. Para completar, sua materialidade é composta por madeira, vidro, concreto aparente e pedra natural. Essa obra foi construída no ano de 2017 e tem 412 metros quadrados. Implantada em um terreno com um grande aclive, foi construída com 3 níveis diferentes, para que pudesse se acomodar ao terreno. Tem 2 pilares que apoiam a piscina da residência e eles têm diâmetro de 1 metro e 10 centímetros. Os demais pilares da residência têm diâmetro de 50 centímetros. No térreo está a garagem, lavanderia e depósitos. A estrutura não segue uma malha regular. No primeiro pavimento, então, se encontra o programa social. O pé direito da casa é de 2,80 metros. No segundo pavimento, a área íntima e as suítes. No corte, pode-se ver melhor o uso da laje nervurada, que é utilizada apenas no pavimento térreo. Nos outros pavimentos, a laje é maciça. Onde a laje nervurada se encontra, ela vence em torno de 10 metros de vão livre. A espessura dessa laje, então, 40 centímetros, já a laje maciça tem 20 centímetros. E as vigas são de 40 centímetros. Nessa imagem, podemos ver melhor os materiais utilizados: pedras naturais, madeira, concreto aparente e vidro. Essa obra é caracterizada pela atemporalidade arquitetônica. A edificação se dá por uma volumetria simples, que expressa a natureza tecnológica e sua contemporaneidade, organizado de forma funcional através de um esquema linear, utilizado em seu sistema estrutural, laje nervurada com pilares de forma circular, distribuídos numa malha estrutural de 11 por 8 metros, utilizado o balanço no sentido longitudinal de 2,5 metros e no sentido transversal um balanço de 50 centímetros. Os dois blocos são separados por um vazio com uma largura de 8 metros, que possibilita a entrada de iluminação e ventilação natural, tendo ali inserido circulação vertical e horizontal e alguns itens do programa de necessidades. A laje de cobertura possui 60 centímetros de altura e as demais 70 centímetros. Elas são separadas por um pé direito de 13,40 e sustentada por pilares de forma circular, possuindo 60 centímetros de diâmetro, com capitéis de 1,40. Utilizado também brises na fachada norte e sul, sendo sustentado por uma estrutura de 20 centímetros e um contraventamento de 15 centímetros, ambos fixados na laje nervurada da edificação. Os pilares recebem as cargas das lajes e descarregam nas fundações, que posteriormente descarregam as cargas no solo.
Os materiais utilizados nesse projeto foram concreto, vidro e aço. E nesse slide temos uma imagem do hall de entrada. Localizada em Santana de Parnaíba, São Paulo, possui uma área de 750 metros quadrados e foi construída no ano de 2002. Com implantação de forma quadrada e repetição geométrica que regulam os usos e visuais. Apoiada sobre 4 pilares, ela está elevada do chão de tal modo que faz uma área idêntica embaixo dela e outra em cima, como um quintal ao sol e outro à sombra. Porém, pelas características do relevo, esses 3 níveis sempre encontram o terreno, como se todos os níveis estivessem no chão. Na cobertura, o espelho de água que impermeabiliza a laje e é recoberto por pisos quadrados de concreto. Ângelo Butti resume que as características acabam criando uma volumetria marcante que lembra um prisma elevado e apoiado em apenas 4 pontos, ora fechado, ora aberto. O terreno, com 20 metros de frente por 40 metros de fundo, é como 2 quadrados contínuos. As 2 lajes nervuradas sobrepostas têm 16,20 metros de cada lado e é subdividida em 18 séries de 18 alvéolos em linha, medindo 90 por 90 centímetros cada um. As 4 vigorosas colunas de seção quadrada de 45 centímetros de lado estão equidistantes uma da outra, 9,90 metros na ortogonal. No térreo se localiza a área de serviços e empregados. No segundo pavimento, a escada juntamente com a cozinha definem o eixo de separação entre o setor íntimo e o social. As aberturas dos ambientes se localizam de forma frontal e posterior. A casa é apoiada sobre os 4 pilotis e são parcialmente recobertos por taludes e canteiros, promovendo a leitura de um volume que flutua sobre o terreno e favorecendo a conexão de todos os pavimentos com o mesmo. A laje nervurada se encontra do térreo para o segundo pavimento e na cobertura. Apesar da empenha da casa ser em concreto aparente, não atua no sistema estrutural. Os volumes são sustentados pelos 4 pilares internalizados nos mesmos, configurando grandes balanços. A estrutura se viabiliza com a adoção de uma laje nervurada. Todas as paredes foram feitas em argamassa armada. No lado externo, elas se mostram sombreadas com um painel industrializado feito de cimento prensado e madeira nas laterais. As aberturas livres de caixilhos são chamadas de janelas em fita, pois se abrem a partir de um sistema similar ao da régua paralela, com peiterio baixo e fechamentos com grandes panos de vidro, que se movem em trilhos de um lado ao outro. No interior, o chão é revestido de granilite, enquanto no exterior de concreto lixado. Já a cobertura é formada por uma laje protendida com um espelho d'água. O recurso tem a importante função de impermeabilizar a laje, sendo revestido em parte por pisos quadrados de concreto. Nos cortes podemos observar toda a organização das lajes e a organização estrutural da edificação, onde fica nítido ver a laje do térreo ao segundo pavimento e a de cobertura vencendo todo o vão da casa. A casa, com suas características modernistas, inspiram os arquitetos do escritório, que lembram as residências projetadas por Vila Nova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Seja por meio da transparência dos panos de vidro ou da água da cobertura e pelo terreno ascendente, a Casa e Aldeia da Serra cultiva um eficiente conforto ambiental e redução do uso de energia, além de uma estreita relação entre a arquitetura e a natureza.